Sejam muito bem-vindos ao Até e Ok e venham acompanhar a história da Martina. Mas se essa história é minha e se é da sua amiga, vocês nunca vão saber nem se os lugares ou nomes foram alterados ou não. Vem comigo. A Martina e o Cláudio já namoravam há 11 meses. E foi o primeiro dia dos namorados que a Martina passava com alguém. E aí ela tava super animada, né? Super ansiosa, porque ela já tava aí com 20 anos e nunca tinha tido um namorado. Ele estava na casa dos 22, trabalhava num escritório de contabilidade da família, então ele tinha um horário bem flexível. E é importante situar vocês aqui que esse escritório ficava colado na casa dela. E ela não trabalhava por causa da faculdade. Inclusive, foi assim que eles se conheceram, porque o escritório era coladinho na casa dela. Chegou o dia dos namorados e na faculdade as amigas começaram a receber surpresas, né? Flores, declaração nas redes sociais e ela nada, nenhuma mensagem. Mas o que ela pensou? Ah, ele deve estar dormindo ainda, né? Vou esperar. E nada dele aparecer. Deu horário de ir embora já da faculdade, quase hora do almoço. E a irmã do Cláudio, a Rebeca, vamos chamar de Rebeca, ela ligou se oferecendo para ir buscar a Martina ali, porque ela estava passando pela faculdade. Era caminho para ela dar carona, né? Já que ficava colado na casa dela, porque a Martina ela sempre ia embora de ônibus. Então, como a Rebeca ligou para ela e ofereceu para dar carona, o que a Martina pensou? Não, isso tá fora de rotina. Até agora ele não apareceu. A irmã dele fala que vai vir me dar carona. O que ele tá planejando? Será que é ele que vai vir? Certeza tem uma surpresa aí, né? Porque hora do almoço, não mandou uma mensagem nem nada. Nada aconteceu. A Rebeca buscou a Martina e dali elas foram para o local de trabalho do Cláudio e da Rebeca, que daí a Martina já estaria praticamente em casa. Quando elas chegaram lá, o Cláudio estava lá no trabalho, ele veio até o carro, deu um beijo de oi, como quem estava cumprimentando. Não falou nada. Daí a Martina, com aquela cara de decepcionada, assim, ela. Nossa, feliz dia dos namorados. Aquele tom, né, que mulher quando tá brava usa. E o Cláudio falou: Ai, nossa, amor, na correria eu esqueci disso. Feliz Dia dos Namorados. Nossa, meu Deus, eu nem te comprei nada. E a Rebeca, que ainda estava ali no carro pegando as coisas dela e tal, ela olhou assim e falou: Viu, eu tenho um vale motel aqui que faz tempo já. Eu ganhei e eu nunca usei. Usem vocês dois. O Cláudio pegou, a Martina não sabia onde enfiar a cara, mas beleza. Como ele não mostrou, né, se importar em nada com a data, a Martina ela ficou o dia ali meio chateada, né? Porque, pô, o primeiro dia dos namorados e ele não fez nada. E ela tava muito frustrada. Só que ela tinha certeza que ele tinha preparado alguma coisa para o jantar. Porque assim, ó, a Martina vocês vão ver aqui que ela é a pessoa mais esperançosa que vocês vão ver na vida. Então, o tempo todo, ela achava que teria uma surpresa em algum momento. Ela tava, tipo, super na esperança, assim. E o Cláudio tratando, ok, que é dia dos namorados, né? Whatever, tô nem aí. E aí ela pensou, bom, mas então se ele não preparou uma surpresa para o jantar, alguma coisa assim, tá, eu vou entender, mas eu acho que ele vai compensar de alguma forma. E ela ficou na expectativa daí pra janta. Aí, como ela não trabalhava, né, ali de tarde a Rebeca tinha chamado ela para ajudar em algumas coisas ali no escritório e elas passaram a tarde juntas por ali. O Cláudio vira e mexe entrava na sala da Rebeca e assim, nada de ser mais carinhoso com a Martina ou falar alguma coisa sobre isso. Ele estava seguindo como se fosse um dia normal. E a Martina, ela é uma pessoa muito transparente que não sabe esconder as emoções. Então ela reclamou assim para Rebeca quando estava já no final da tarde. Ela falou: "Poxa, eu não ganhei uma flor sequer do Cláudio." E a Rebeca falando para ela ser paciente, porque o Cláudio era imaturo, e aquela coisa, né, de irmã defendendo o irmão ali. Quando caiu a noite, ele chamou ela para ir num restaurante, que era um novo empreendimento aí de um cliente do escritório, e ele queria ir lá dar um apoio. A Martina, que já estava com cara de choro, que ela tinha chorado à tarde super chateada, ela se animou com o convite dele para jantar, porque ela pensou, né, que agora seria uma coisa legal, uma coisa romântica. E logo que ela entrou no carro, ela entregou para ele um perfume caríssimo que ela tinha comprado para ele e eles foram em direção ao restaurante. Até aí, ok.
Esse homem, ele passava o caminho todo falando assim: Eu tenho uma surpresa para você. Eu comprei uma coisa que você vai amar. E ela olhava atrás, o banco de trás do carro, e não via nada dela. Será que ele, né, pensou e deixou alguma coisa lá no restaurante? A hora que eles chegaram na frente do restaurante, ele pegou na mão dela, levou ela em direção ao porta-malas do carro, e ela pensou: para estar no porta-malas deve ser uma coisa muito importante, porque para estar bem escondido ou, né, grande, não sei. Então ela pensou que ele ia tirar um buquê com 1000 rosas, um urso de pelúcia gigante, uma mala cheia de roupas. Este homem abriu o porta-malas e ele tirou um botão de flor. Um botão de rosa. A gente não tá falando de um buquê. A gente tá falando de um botão de rosa. Ela pegou, agradeceu. Aí ela deu aquela olhada, aquela corrida de olho assim, ó, sabe? Pra ver se não tinha mais nada. Tipo, meu Deus, esse suspense todo era pra isso? Ela tava indignada. Ela ficou tão sem reação porque ela não sabia se ela estava sendo ingrata ou não. Porque ela estava tão frustrada. Porque o que deixou ela mais frustrada ainda? O que ela tinha falado pra Rebeca de tarde? Poxa, ele não me deu um botão de rosa. O que ela ganhou? Um botão de rosa. Agora ele deu o botão de rosa. Isso irritou muito mais ela, porque ela pensou que essa intenção partiu da irmã dele, não dele. E aqui eu tenho que concordar com ela. Mas tudo bem. Ela já tinha passado o dia chateada. Aí agora ele fala que tem uma surpresa e era isso. Mas acho que não. Acho que, né, o que vier a partir de agora é lucro. Acho que não deve ter mais nada de ruim pra acontecer. Acho que agora eu já tô calejada já. Quando eles entraram no restaurante, aquela moça que fica ali na recepção, vendo se a pessoa tem mesa reservada e nananã, ela perguntou se eles tinham mesa reservada. E o Cláudio falou que sim. E a Martina, graças a Deus, agora finalmente ele pensou em alguma coisa. E daí ele emendou. Sim, inclusive eles já estão aí. Peraí, eles quem? Sim, a família do Cláudio inteira estava numa mesa, que eles tinham juntado várias mesas, com os lugares vagos esperando o Cláudio e a Martina. Ela estava com aquela cara de choro, querendo ir embora. Ela estava se sentindo já super desconfortável, mas até aí ok. Bom, então é isso, é o que tem pra hoje, eu vou ter que me adaptar, né? O dia já tá acabando, vou ter que aguentar firme só pra ir embora. Porque ela gostava da família dele. Só que não era um dia propício para fazer um negócio em família. Então eles comeram, ela meio embrulhada, assim, né? Frustrada. E ela olhava aquele botão de rosa, e cada vez que ela olhava para aquele botão, ela sentia mais ódio. Todo o ódio que tinha dentro do coração dela foi se acumulando naquele botão. Tanto é que ela esqueceu no restaurante. Puxado. Eles terminaram de jantar, começaram a fazer os movimentos ali para ir embora, pedir a conta. E quem que pagou a parte da Martina? E do Cláudio? A mãe do Cláudio. E aí veio um sentimento de um pouco de humilhação para ela, porque, pô, no dia dos namorados, a minha sogra tendo que pagar a minha, e o que eu faço agora? Eu tenho que me oferecer para pagar ou não? O que eu faço? Então ela ficou muito sem jeito, muito sem reação, ela ficou murcha. É claro que eu perguntei para ela se a mãe dele pagou por uma questão financeira dele, porque se ele não tem dinheiro, vai fazer o quê? E ela me garantiu que não. Que nessa semana, inclusive, ele tinha trocado as rodas do carro dele, ele tinha comprado mais um som para colocar, porque ele é desses que gosta de andar com coisa de caixa de som no carro, trocou de celular. Então, não é questão financeira, porque o cara é um folgado mesmo. O primo dele, que estava lá com a esposa, ele pediu uma carona pro Cláudio. E a Martina pensou: Eu achei que a gente iria pra algum lugar só nós dois agora, e ele vai me inventar de dar carona pro primo.
E o Cláudio falou que não ia dar, porque eles iam dali direto para um motel. Então ele não teria como dar carona. Então a Martina pensou: Bom, acho que agora a gente vai conseguir compensar esse dia todo. Agora acho que a gente tenta fechar com uma chave de ouro e tenta deixar pra lá o que aconteceu durante o dia. só que ela já estava tão desanimada de ficar alimentando esperança o tempo todo, de que não, agora tem uma surpresa, agora é isso. E o tempo todo ela se frustrar, que ela estava meio sem ânimo, assim. E o que que ela pensou? Que no mínimo ele teria reservado um motel, porque os motéis eles são cheios, né, em eventos Dia dos Namorados. Só que o que que aconteceu? Ele começou a fazer uma romaria em hotéis. E obviamente estava tudo cheio, não tinha vaga. E ela perguntou para ele: "Poxa, você não se tocou de reservar?" Para ele: "Não, mas tem aquele voucher que a Rebeca deu pra gente. Pega esse voucher e vamos tentar nesse." Só que quando ela pegou o voucher para ligar, estava escrito lá embaixo nas letras minúsculas, o que também é bastante óbvio, que voucher não é válido para Dia dos Namorados ou datas especiais. E aí, depois que eles passaram em vários motéis, a Martina já estava super desanimada. Que alternativa que sobrou para eles? Ir para casa não dava, porque a mãe dele estaria lá. Para casa da Martina não dava, porque os pais dela e as irmãs dela estariam na casa dela. Sobrou um drive-in. Para quem não sabe, o drive-in, ele é um estacionamento onde cada vaga é bem fechadinha, bem escondida para cada carro, e os casais eles ficam no carro mesmo. Então é tipo um motel, só que não tem quarto, é o próprio carro. Nessas horas, ela pensou, bom, então já que a gente chegou nesse drive-in aqui, eu vou tentar me animar porque eu não posso piorar o que já tá super ruim, assim. E quando eles estavam chegando, o Cláudio estacionou e ele mudou a música que tava rolando, que ela nem lembra qual que era, mas ele colocou, pra quem é da minha época, ele colocou o MC Catra. E aí ele já foi ali, né, pra cima dela e tal. A Martina ainda tentando entrar no clima. Não deu 5 minutos. Acabou. O Cláudio chegou nos finalmente. Nesse momento, a Martina ficou furiosa e aí ela não se esforçou mais para tentar disfarçar. Ela falou: ah, não, agora chega, tudo tem limite, os limites foram extrapolados. E só aí foi o momento em que caiu a ficha dela que ela pensou: agora não tem mais como compensar, não tem mais o que fazer. Porque a gente já jantou, a gente já fez o que tinha que fazer. Quer dizer, ele, né? E aí? Então ela, não, daí ela fechou a cara, ela foi o caminho para casa pensando em dar um pé nele, só que o que que ela pensou? Se eu terminar com ele, o que que ele vai falar para mim? Ai, porque você é uma ingrata. Porque eu levei você jantar. Eu te dei uma flor. Teve sexo. O que mais que você queria? Nada pra você tá bom. E aí ela só deu aquela apoiada na mão, assim, no rosto e encostou na janela, olhando para fora, sabe? Quando a mulher tá brava, que todo mundo sabe, porque ela apoia o rosto, assim, em cima da mão dela, fica olhando pra janela, não quer nem olhar pro cara. E ele percebeu, né, pela postura dela, porque como eu disse, ela não disfarça, ela é uma pessoa que não sabe disfarçar emoções. E aí, quando chegou na frente da casa dela, o Cláudio falou. Escuta, por que você tá com essa cara? E ela. Ai, por que você acha? Pergunta clássica de uma mulher que está putaça por razões óbvias. Ai, mas o óbvio também precisa ser dito. Mas mulher brava é assim. E quando ela fez essa pergunta, o Cláudio sabia, porque ele não é bobo. Ele sabia o que ele tinha feito de errado. Ele começou a chamar ela de ingrata. E tudo aquilo, aquela discussão que ela tinha criado na cabeça dela, que ela queria evitar, foi exatamente o que aconteceu. Ela, tipo, tava tão atordoada já que ele ficava. Porque você é uma ingrata, porque eu te dei uma flor, porque eu te levei jantar, um restaurante delicioso, maravilhoso. E dela, tipo, beleza, Cláudio, mas com a tua família. Um botão de flor. É meu primeiro dia dos namorados. E acabou que daí ele ficou, né, papagaiando no ouvido dela, que discutindo, que ela era ingrata, que ela não sabia reconhecer os esforços dele, que ele deu o melhor dele. Imagina se tivesse dado o pior, hein, Cláudio? Meu Deus. E a Martina não quis discutir, só desceu do carro, entrou em casa e
Quando ela entrou em casa, a vergonha dela só foi potencializada porque os pais dela estavam com uns amigos ali na casa, eles tinham recebido visita. E a hora que ela entrou em casa, não foi por mal, mas foi muito espontâneo que as pessoas da mesa olharam, tipo, eles falaram assim: Ué, você já tá em casa? Porque, né, o que que era esperado? Que eles passassem um tempo da noite juntos, alguma coisa assim. E a hora que eles falaram pra ela: Você já tá em casa? Ela chorou já, porque foi horrível. E como ficou chorando ali, morrendo de vergonha, né? Agora em público. E por incrível que pareça, até aí, ok. Só que no dia seguinte veio a cerejinha do bolo. Os dois não se falaram de manhã. Quando ela chegou da faculdade, ela estava em casa, no horário de almoço, né? Ele foi na casa dela e ele terminou com ela. Sim, ele deu um pé na bunda dela. Porque ele falou pra ela tudo que ele tinha falado no dia anterior, que ela não reconheceu os esforços dele e que ele ficou muito pensativo à noite e de manhã e que ele merecia uma pessoa que reconhecesse os esforços que ele fazia, uma pessoa que merecesse a demonstração de amor dele. A Martina, todo o ódio dela que estava concentrado naquele botão de flor lá no restaurante, ele se potencializou e se triplicou dentro dela. Por quê? Porque ela queria ter terminado com ele no dia anterior, de tanta raiva que ela tava. Só que por que que ela queria terminar com ele? Porque ela queria despejar nele as emoções dela, a raiva dela. E ele quis terminar como quem pensou nisso, como quem articulou isso. Tipo, não, realmente eu acho que o melhor a fazer é a gente terminar, porque eu mereço uma pessoa melhor do que ela. E ela, obviamente, aceitou o término, porque depois dessa história nem tinha como continuar, não tinha nem clima pra isso. Depois ela voltou com ele? Sim, voltou. Foi assim que o primeiro dia dos namorados dela foi arruinado. Bem sinceramente falando, eu acho que a gente teve aqui dois problemas. Primeiro, eu acho, na verdade, três. O Cláudio foi péssimo. O Cláudio foi péssimo. Mas eu acho que a Martina cometeu dois erros. O primeiro, em criar uma expectativa, e o segundo, não conversar sobre isso. Eu acho que o diálogo, ele é fundamental para você falar o que que você espera e apresento a vocês o Otto. Eu acho que nenhum relacionamento sobrevive sem diálogo. De verdade, sim. Eu acho que não, nem casamento, nem namoro, nem nada. E nem relação entre amigos, relação entre pais e filhos. Eu acho que o diálogo, ele é uma coisa que ele é fundamental. A pessoa não tem bola de cristal para saber as expectativas que você tem. Como eu falei, o Cláudio, ele não deu nem o mínimo, né? Ele não fez nem o mínimo que ele podia ter feito. Mas isso tinha que ter sido conversado antes, justamente para evitar, sabe? E pelo que eu entendi, eles não conversaram, ela ficou esperando a surpresa e a surpresa não veio. Então, assim, pode ser que ele tivesse feito alguma coisa romântica e ela tivesse gostado, sim. Mas pode ser que ele tivesse feito uma coisa que ele achou super legal e mesmo assim ela não fosse gostar, porque não era o que a expectativa dela estava esperando. E aí a gente também pode entrar aqui naquele lance de linguagem do amor. Existem 5 linguagens do amor. Tudo bem que o Cláudio ele não apresentou nenhuma das 5. Nem toque físico, nem atos de serviço, porque foi a mãe dele que pagou e era um restaurante em família. Presente também não. Palavra de afirmação também não. E tempo de qualidade, eu acho que também não. Tudo bem, ele não apresentou nenhuma das 5. Não estou dizendo que ele está certo. Mas pode ser que ele tivesse feito alguma coisa que a Martina não tivesse gostado. E daí? Ia ficar como? Então eu acho que isso tem que ser combinado. Eu sou o tipo de mulher que eu gosto de saber que o meu marido teve a intenção de planejar alguma coisa. Ah, a gente não vai comemorar alguma data especial porque a gente vai fazer uma viagem onde a gente já vai comemorar tudo isso junto. Beleza, ele tem a intenção de comemorar do jeito dele. Ele mostra que ele lembrou, ele mostra que ele se importou e ele teve uma intenção. É diferente de você simplesmente ficar quieta e ficar esperando ele fazer e não te agradar. Então eu acho que aí faltou muito diálogo. Faltou muito diálogo, faltou. É que também faltou maturidade, né? Os dois muito novos.
Mas aos poucos a gente vai aprendendo. A gente tem que ir falando pro parceiro o que a gente gosta e o que não gosta. Só da Martina eu tenho 6 e-mails de 6 histórias absurdas, surreais, que ela viveu com o Cláudio. Mas é claro que essas histórias vão ficar para outros episódios, que vocês não vão saber se é a Martina e o Cláudio, ou vão, não sei, mas não é para hoje. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Não esquece de mandar a sua história até iok.podcast@gmail.com e até o próximo episódio. Tchau, tchau.